Oi, viajante da vida! Cá estamos nós mais uma vez juntos com o Camilo e com Raul Teixeira aqui no nosso livro de estudos desse momento, que é o Desafios da Mediunidade. Quando a gente fala sobre mediunidade, muita gente pensa coisas que não são verdadeiras. Pensa, cria ideias, cria regras que não são exatas. E outras regras, ideias e coisas realmente são pertinentes. Pertinentes até do ponto de vista do mundo espiritual. Então, no capítulo de hoje, a gente vai tentar identificar, principalmente, algumas crendices que as pessoas inventam aí, algumas ideias que as pessoas criam em torno da mediunidade, de uma reunião mediúnica, que podem não ser verdadeiras. E também ressaltar, principalmente, algumas necessidades, algumas afirmativas importantes, quebrando alguns tabus, é claro, com relação às reuniões mediúnicas. E aí a primeira coisa que eu já ouvi dizer, que a gente ouve dizer também muito assim, aquela é a nossa sala da reunião mediúnica e ela está trancada à chave. Você vai visitar um centro, a sala da reunião mediúnica parece um ambiente de UTI de hospital super problemática, daquela cheia de contaminação, porque é sempre trancada a chave, é sempre cheia de reservas, tem cadeado, ninguém pode entrar, se não tiver feito uma determinada dieta não pode entrar naquela sala. Então, isso é verdade? Precisa disso tudo? Ou é crendice? Ou as pessoas acham que isso aí, realmente não tem a ver, enquanto a espiritualidade está pouco se preocupando com essa preocupação, com esse escrúpulo todo que as pessoas têm e que, na verdade, para eles o que eles desejam é fazer um trabalho bem feito. E aí, lá na questão 104 do nosso livro de estudos, que é o Desafios da Mediunidade, perguntaram para o Camilo algo mais ou menos nesse sentido. Olha só que coisa interessante, porque ela permite, essa pergunta 104, ela permite a gente estender bastante as nossas reflexões. Há dirigentes que proíbem o uso da sala de atividades mediúnicas para estudos, alegando que crianças e jovens poluem o ambiente. Que pensar disso? E aí a gente tem que ter um cuidado danado. Aqui se fala a respeito de usar a sala onde é feita a reunião mediúnica, ou para uma reunião de evangelização, ou para uma reunião de educação de jovens, ou para um curso de estudos tematizado, uma turma de estudos tematizada da doutrina espírita. Não é para qualquer coisa. Tá? Não é para fazer um bingo, não é para fazer uma roda de samba, nada disso. É trocar uma atividade mediúnica por uma outra atividade doutrinária naquele mesmo espaço. Então, alguns dizem assim, não pode, vai poluir, as crianças são muito agitadas, elas vão empestear aqui o ambiente com essa vibração agitada, os jovens estão pensando muito em sexo, vão empestear o ambiente com pensamento de sexo. Isso é gente que já pensa em sexo como se fosse uma coisa errada, né? A gente já tem que corrigir a partir daí. Mas aí eu sugiro que vocês vão lá na minha palestra, lá na playlist sobre palestras, que fala a respeito da sexualidade à luz do Espiritismo. Aqui no Mediunidade em Foco, a gente vai saber o seguinte, esse negócio, reunião de estudo no mesmo espaço onde é feita a reunião mediúnica atrapalha o ambiente da reunião mediúnica? Polui o ambiente da reunião mediúnica? E aí o Camilo faz uma extensa resposta para chamar a gente para reflexão. Olha só que coisa interessante. Se uma instituição espírita possui uma sede com diversos espaços, salas diversas, é válido que se destine um desses espaços somente para a prática mediúnica, o que permitiria aos mentores espirituais imantá-lo, a fim de tornar-se um espaço impregnado de certos recursos fluídicos do além. Bom, aí é aquela velha história, a casa é grande, tem um monte de salas, tem salas ociosas, todas elas estão climatizadas também, porque a gente tem que levar isso em consideração. Eu já vi situações em que a sala da reunião mediúnica é bonitinha, climatizada, tem ar-condicionado, e a sala da evangelização é um calorão danado. E aí nesse verãozaço do Rio de Janeiro, nesse verãozaço aqui do Brasil, a gente coloca as crianças suando, pingando, que elas acham agitadas, naquela sala quente, porque não pode usar a sala com ar-condicionado, porque ali é só para os espíritos. E espírito não sente calor, quem sente calor é a gente. Então abre o olho. Se, diz o Camilo, a sala tem vários espaços, os espaços estão ociosos, os espaços estão igualmente equipados, então é legal, é interessante designar um desses espaços exclusivamente para a tarefa mediúnica, porque aí os benfeitores espirituais poderão manter aquele espaço continuamente preparado, imantado, como o Camilo diz, para o trabalho mediúnico. A gente vê isso lá no livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda.
quando ele observa em algumas instituições, em alguns espaços destinados à reunião mediúnica, que a espiritualidade desloca aparelhos, desloca, e André Luiz também descreve isso lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Existem os aparatos que os espíritos utilizam, mas nada impede deles instalarem e desinstalarem. No momento da utilização da reunião, coloca lá. No momento em que a reunião não está acontecendo outra coisa, não precisa ter esse instrumental todo. E é mais ou menos nessa linha de raciocínio que o Camilo vai. Ele continua na sua resposta dizendo para nós o seguinte: entretanto, atinando-se para a questão com cuidado, veremos que, se a instituição não dispuser de várias peças, ou ainda, se apesar de várias peças, as classes de estudos da infância, da juventude ou da madureza o exigir, nenhum obstáculo espiritual haverá para o uso da sala. Olha só que coisa importante. Quebra esse tabu, quebra esse mito de que sala da reunião mediúnica tem que ser trancada a chave, tem que ser hermética, que criança não pode entrar, que não pode ter reunião de estudo de jovem, nada disso. Se a casa é pequenininha, imagina uma casa pequenininha como é o nosso Paulo de Tarso aqui. Nós temos 3 salinhas, uma secretaria, 2 salinhas para evangelização e um salão centro. E aí é lógico que o espaço que é mais organizado, que é mais climatizado, é aquele onde várias reuniões acontecem. E nunca tivemos problema com isso. Nem as crianças ficaram agitadas por estar numa reunião onde os espíritos são socorridos, nem as reuniões mediúnicas foram perturbadas por terem crianças sendo evangelizadas naquele mesmo espaço. Então é importante a gente seguir com o raciocínio do Camilo. Se é necessário, use. Se não, mas aí os mentores, onde é que eles vão colocar os aparelhos? Olha a resposta do Camilo de ação dos mentores. Eles são muito mais organizados que a gente. Eles sabem suprir as nossas necessidades. Eles não vão exigir de nós, olha, faz um segundo andar para colocar a sala de evangelização, porque nós queremos essa sala mediúnica aqui só para nós. Duvido que os espíritos fariam isso. Eles vão se ajustar ao trabalho com Jesus, onde o trabalho com Jesus for necessário. Sem contar que a gente está com um mito aí complicado de que a reunião mediúnica é purinha e de que as reuniões de estudos podem ser poluentes. Mas vamos ver o que o Camilo diz sobre os espíritos, como é que eles se adaptam. Os benfeitores espirituais desenvolverão outros recursos do campo invisível para que não haja qualquer prejuízo às diversas atividades. Então eles sabem. Para eles é como se assim, reunião ou nesse momento do improvisar da situação era hospital de campanha, monta e desmonta. Monta na hora da reunião, desmonta depois que a reunião acaba. Simples assim. Para a espiritualidade não tem esse problema. Para nós é que a falta de espaço, o ambiente inadequado para as nossas reuniões de estudos diminui a nossa concentração, diminui a nossa vontade de participar. Pensa bem, gente. Imagina uma aula de evangelização num sábado, 3, 4 horas da tarde, aquele calorão de janeiro e fevereiro, as crianças pingando, os evangelizadores se derretendo. Quem é que vai ter vontade numa aula de evangelização dessa? Agora, duvido que se você abre um espaço onde a sala tem ar-condicionado, normalmente a sala da reunião mediúnica tem, as crianças vão ficar mais calmas, os dirigentes vão ficar mais confortáveis, outras atividades poderão ser desenvolvidas e vai tudo fluir melhor. E é exatamente isso que o Camilo chama a nossa atenção. Não vamos confundir que uma atividade onde nós temos mais alegria, onde nós temos mais jovialidade, só por isso seja poluente. Já dissemos no começo, não adianta a gente querer fazer ali um bingo, querer fazer uma roda de samba ou uma noite de rock, mas no ambiente da reunião mediúnica, colocar uma reunião de estudos, Jesus Cristo é mais doutrina juntando com a doutrina, vai facilitar. E se tiver um espírito necessitado ali, ele vai estudar junto, ele vai ver o nosso esforço para melhorar. E o Camilo chama a nossa atenção para isso. Nada de confundir, nada de mito, nada de crendice, de que criança polui, de que jovem polui. Olha só, vale lembrar, por outro lado, que as tarefas desenvolvidas com quaisquer pessoas na obra espírita, visando instruí-las, orientá-las ou socorrê-las nas legítimas bases do espiritismo, jamais serão elementos poluidores ou perturbadores, por tratar-se de parte do programa do Cristo, para a libertação das almas, profilática ou terapeuticamente, sendo todas dignas, todas nobres e importantes. E aí vem uma questão interessante nessas colocações do Camilo, que é assim, todas essas tarefas são de Jesus, são para o bem, quando bem orientadas, quando orientadas pelo Espiritismo. E aí vem a questão, a evangelização da infância, a evangelização dos jovens, as reuniões dos grupos de estudo são medidas profiláticas, elas vão prevenir, precaver contra as enfermidades espirituais. E a reunião de desobsessão, por exemplo, a reunião mediúnica, por exemplo, são tarefas
terapêuticas, em que nós já temos o mal instalado, seja encarnados obsidiados, seja em desencarnados sofredores, e estamos reunidos ali visando ao seu bem, visando a sua melhora. Então é importante a gente estar atento, não criar o mito da sala especial, da sala hermética, porque senão se cria uma aura de fascinação em torno da reunião mediúnica que todo mundo acha que quando entra num centro espírita só vai estar no topo quando for promovido. Aí bota um monte de aspas, ó, monte de aspas, nesse promovido, porque não é promoção coisa nenhuma, né? É mais uma tarefa que se pode desenvolver. Promovido, entre aspas, para a reunião mediúnica. E é claro que isso não é bem assim. E aí outra crendice que acontece muito frequente, as pessoas ficam preocupadas, tem reunião mediúnica que a luz é azul, tem reunião mediúnica que é uma luz branca clarinha, tem reunião mediúnica que o pessoal bota uma luminária debaixo da mesa. Qual é a iluminação? Afinal de contas, interfere? Porque lá no livro Desobsessão, do André Luiz, até porque o benfeitor entende, e essa obra foi escrita há muitos anos atrás, quando as pessoas faziam reunião mediúnica de qualquer jeito, era euspiritismo em vez de espiritismo para orientar isso, cada um fazia a sua moda, era reunião mediúnica à moda do seu fulano, reunião mediúnica à moda da dona Beltrana. Então o André Luiz tenta pelo menos dar uma orientada e dizer assim, olha, lá no livro Desobsessão, uma luzinha fraca, preferencialmente vermelha. Né? Isso causou uma confusão danada, isso causou uma série de mitos. Tem gente que bota a luz azul, tem gente que bota a luz vermelha, tem gente que reclama quando muda a luz azul para a luz vermelha. Nó! Isso aconteceu naquela primeira casa que eu sempre costumo falar muito para vocês, onde eu aprendi doutrina espírita na marra, estudando, porque se fosse de observar, eu teria desaprendido. Então, a sala de reunião mediúnica seguia essa orientação do André Luiz e era uma luzinha vermelha. Um dia a luzinha vermelha não queimou e não tinha nada, e pegou-se uma luzinha azul, aliás, ao contrário, tinha luzinha azul. E aí, lendo no livro do André Luiz a respeito da luzinha vermelha, o pessoal que não era muito ponderado já pegou e trocou a luzinha azul, botou a luzinha vermelha. Aí chegou uma médica, ai, estou me sentindo no inferninho. Gente, era a cabeça dela, né? Só podia ser da cabeça dela. Então a gente tem que estar atento a isso. Não criar crendices. E aí perguntaram ao Camilo, na questão 74 deste nosso livro de estudos, que é o Desafios da Mediunidade, que eu espero sinceramente que nessa altura do campeonato vocês já tenham pensado em adquirir, já estejam lendo, até tem, já estejam estudando a obra, porque ela é cheia de perguntas interessantes. Lembra? As perguntas que você sempre quis fazer sobre mediunidade e achava que não tinha resposta? Muitas respostas estão nesse livro. E aí perguntaram lá na questão 74, qual é a iluminação adequada para o recinto da reunião mediúnica? E ele responde, mas com a maior tranquilidade do mundo, chamando a nossa atenção, inclusive, para a necessidade de aprender melhor o vocabulário do nosso idioma. Estender o vocabulário do nosso idioma, que eu vou dar uma ajudinha aqui. Não existe uma necessidade absoluta de iluminação especial para que sejam levadas a efeito as reuniões mediúnicas comuns. A gente sabe que as reuniões de efeitos físicos, as reuniões de materialização, elas precisam da obscuridade total em função do ectoplasma ser decomposto pela radiação luminosa normal. Então aí é a única situação. Mas as reuniões de desobsessão, de educação mediúnica, essas comuns, não tem nenhuma restrição com relação à cor da luz que a gente coloca. É simplesmente facilitar a nossa concentração, facilitar a nossa... Porque senão, já imaginaram? Uma reunião mediúnica que acontece à plena luz do dia, uma reunião no domingo de manhã, é necessário. A casa tem muito movimento, tem muitos médios, monta-se uma reunião no domingo de manhã e não tem blackout nas janelas, vai fazer reunião à luz do dia. E aí como é que fica? E o Camilo diz, olha, não tem problema nenhum. As comunicações numa casa séria, numa casa bem organizada, está lá nessa resposta da questão 74. Elas vão acontecer na obscuridade ou em plena luz. O problema não está nos espíritos. Não são os espíritos que são afetados por essa plena luz. Quem é afetado somos nós. Porque quando tem luz demais, a gente fica olhando todos os detalhes. Quando tem luz de menos, a gente não tem uma visão periférica muito ativada e aí perde um pouco dos detalhes e se concentra mais. E é nessa linha da concentração que ele conclui a resposta dele. Olha só. A tradição da pouca luminosidade visa o conforto dos participantes e a diminuição dos fatores dispersivos, facilitando a concentração. Ao longo do tempo, isso foi sendo tomado como algo indispensável, quando não passa de coisa adiáfora. Aí eu fui lá no dicionário saber que adiáfora é sem importância, é secundária, ou seja, essa ideia de bota a luz assim, bota a luz assado, luz alta, luz forte, luz baixa, nada disso é importante, é secundário. O mais importante é a concentração. A gente só diminui a luz para facilitar a nossa concentração. Não pode diminuir tanto que dê sono também, né, gente? Né? E também que não dê para as pessoas lerem alguma coisa que tenha que ser lido ali durante a reunião. Então tenhamos o cuidado
tenhamos a cautela de fazer a situação, né, acontecer como ela deve ser, sem misticismo, sem crendices. E aí algumas pessoas podem dizer assim, então se é crendice, essa história de começar a reunião numa hora marcada, terminar a reunião numa hora marcada, também é crendice. Tem gente que adora uma indisciplina, né? Já aproveita qualquer brecha para tentar escapulir por ali. E aí na questão 76, foi perguntado ao Camilo exatamente isso. A gente precisa fazer a diferenciação, não é? Assim como aqui na Terra, a gente precisa saber o que é fato e o que é fake. Lá no mundo espiritual e nas relações com o mundo espiritual, a gente tem que entender o que é crendice, à luz da doutrina espírita, e o que é fato, o que é necessário, o que é simples disciplina. E aí a pergunta que foi feita ao Camilo é a seguinte: qual a importância em relação ao horário de início e término de uma reunião mediúnica? E ele responde para a gente parar para pensar e não ficar aqui inventando moda, porque já eu vou contar uma história que aconteceu aqui com o nosso grupo mediúnico no Paulo de Tarso, há muito tempo atrás. É importante, diz o Camilo, essa disciplina, tendo em vista o respeito ao tempo e aos compromissos dos irmãos desencarnados e dos encarnados também. Essa é uma questão importante. Aqui não é uma questão de crendice, não é uma questão de rigor, é uma questão de disciplina. Disciplina com relação a nossos horários, aos nossos compromissos e aos compromissos dos benfeitores espirituais. Eles têm um monte de tarefa. Espírito superior é ocupado, gente. Não está aí à nossa disposição para qualquer hora chegar lá e dar a comunicação, não. Nada disso. E aí é importante a gente estar atento a isso. É uma questão de disciplina. Então é importante. E aí a historinha engraçada que a gente vai contar é o seguinte. Lá no meio da década de 90, quando a gente começou a trabalhar no Paulo de Tarso, era o finzinho da década de 90 e início da década de 2000. A reunião mediúnica começava às 7 horas da noite. Era um horário complicado, mas como aqui é uma cidade do interior, as pessoas têm uma rotina de vida um pouco mais tranquila, se imaginava que esse horário era bom. Só que a gente começou a perceber que as pessoas chegavam 10 minutos atrasadas, 15 minutos atrasadas. Isso era uma reunião de educação mediúnica. Então elas chegavam atrasadas ali na hora do estudo, 10 minutos, 15 minutos. E aí a gente falou assim, bom gente, está difícil para chegar, realmente o tempo mudou, algumas pessoas não trabalham aqui em Seropédica, tem que vir da cidade do Rio, então a gente muda para 7h30. E aí nós mudamos a reunião para 7h30 para poder ajustar as necessidades desses companheiros e companheiras que estavam chegando atrasados. Mas não é que eles começaram a chegar 7h40, 7h45, a continuar atrasando os mesmos 10, 15 minutos. Aí eu tomei uma atitude, nessa época eu já era presidente do centro e dirigente da reunião. Eu falei, gente, olha só, a espiritualidade requer compromisso, requer disciplina. Então nós vamos fazer uma coisa que é disciplina na base realmente do respeito aos horários. Nós vamos mudar de novo o horário da reunião para ficar confortável para todo mundo, vai começar às 20 horas. Mas às 20 horas nós vamos trancar o cadeado lá do portão e ninguém mais entra. Gente, não deu um certo danado. O primeiro que ficou trancado lá de fora porque achou que podia chegar atrasado e entrar e não entrou, nunca mais se atrasou. Então quem tem que ter disciplina somos nós encarnados, porque os benfeitores espirituais chegam certinhos. Vai lá no livro, nos domínios da mediunidade, que vocês vão ver quanto que ele tem tarefas, e às vezes eles chegam assim, 5 minutos antes de começar a reunião, os dirigentes do plano espiritual. Os tarefeiros já estão ali organizando, já estão ali fazendo. Então é importante a gente estar atento a isso. E o Camilo ainda completa, olha só. O que verificamos na codificação espírita, esse é um dito de Kardec, lá no livro dos médiuns, quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles, os espíritos, se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Tá? E essa é uma questão que a gente tem que estar sempre em conta, né? Essa é uma questão que a gente não pode esquecer. Os benfeitores espirituais, os dirigentes, têm compromissos, não abusemos do tempo deles. E nem abusemos dos outros companheiros encarnados que chegam no horário. Então não façamos isso, gente. Respeitemos os compromissos dos benfeitores espirituais, porque eles têm tarefas. E nós também. E aí a gente começa a perceber, e é chamada a nossa atenção, a respeito disso. Muita gente diz assim, ai, eu sou médium, eu não posso deixar de frequentar a reunião mediúnica. E aí às vezes passa por dificuldades de horário, de conciliar tarefas, e a primeira coisa que se coloca, a primeira coisa que se diz, ai, eu não posso vir na reunião mediúnica por causa desse compromisso, por causa daquele outro. E se isso acontecer? E se nós passarmos por algum momento em que a gente tenha aqui, ou a possibilidade de ir a uma reunião só no centro, qual reunião escolher? E essa é a questão que nós vamos usar para encerrar já o nosso trabalho, que é o que perguntaram ao Camilo lá na questão 78 do livro Desafios da Mediunidade. Que reunião deve ser considerada prioritária para o trabalhador
que tenha que escolher entre a reunião de estudo e a reunião mediúnica. E aí ele responde tranquilamente assim: sem qualquer dubiedade, deverá eleger a reunião de estudos. Ah, mas e a minha prática mediúnica? No estudo, você vai se preparar para muito mais do que só a prática mediúnica. E na prática mediúnica, sem estudo, corre o risco muito grande. É isso que ele vai chamar a atenção para a gente. Olha só. Com o conhecimento, a pessoa é capaz de orientar a sua faculdade mediúnica devidamente. Aprenderá o significado e o sentido da caridade, preparará as condições necessárias a modificar as dificuldades atuais, sem saber o que ocorre consigo, sem atinar para o que seja a mediunidade, quais as posturas devidas para o médium espírita, a tendência será a perturbação, as aberrações, as obsessões. Abram o olho. Médium na casa espírita, principalmente você aí que é dirigente, você que é coordenador de atividade de uma casa espírita, se aparecer alguém com essa ideia de que assim, eu sou médium, eu só posso vir na reunião mediúnica, não posso vir na reunião de estudos. Então você diz assim, não, você vai ficar na reunião de estudos até você ter 2 dias para você poder vir na reunião de estudos e na reunião mediúnica. Porque aqui na nossa casa, bem orientada, bem organizada, segundo a doutrina espírita, médium nenhum pode ficar sem a reunião de estudo. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Levem isso em consideração, peguem o livro inteiro, vão estudar o livro inteiro. Vocês vão gostar muito de estudar o livro inteiro, ele é muito bom. E aí, fiquem bastante reflexivos, analisem as perguntas, voltem lá para ver se é aquilo mesmo que eu disse. E se gostaram do nosso trabalho, se inscrevam aí no nosso canal, acione o sininho para receber notificações, deixe um like, nós fizemos um esforço grande para esse trabalho ficar do seu agrado e eu espero que tenha ficado. Deixe um comentário aí embaixo, sugira temas, para que a gente possa sempre produzir coisas doutrinárias, mas também do seu interesse. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!